Fala aí, galera. Estamos aqui mais uma vez, uma aulinha para vocês. Hoje, o assunto vem de literatura. O arcadismo é um dos movimentos literários na época do Brasil, colônia ainda, já perto de chegar no Império, certo? A gente vai ver um pouquinho, claro, da história do Brasil, porque a literatura envolve um pouco de história, e a gente vai ver os autores, as características, o cenário brasileiro naquela época, ok? Então vamos lá, começando aqui o nosso primeiro assunto, nosso primeiro tópico, primeiro slide aí, vem trazendo uma definição do que é o arcadismo. Então, a escola literária surgida na Europa no século XVIII, né? Por que arcadismo? De onde vem esse nome? Faz referência à Arcádia, que era uma região bucólica do Peloponeso, lá na Grécia, né? Essa região bucólica que ele fala aí é uma região de muito campo, né? Muita natureza, muito silvestre, muita mata, com alguns animais e algumas pessoas criando alguns animais, tendo uma vida mais próxima da natureza. Então isso aí era lá na Grécia Antiga, tinha essa região Arcádia, né, tida como ideal de inspiração poética. Por quê? Porque num ambiente assim, mais próximo da natureza, o poeta se inspirava mais ainda para escrever aquilo que queria. No Brasil, esse movimento Arcade toma forma a partir da segunda metade do século XVIII. Ok? Segunda metade do século XVIII, já aí a gente tem que ter uma noção que o Brasil foi descoberto em 1500, começo do século XVI, então é a parte já de 200 anos de história do Brasil, estava acontecendo esse movimento de literatura, chamado arcadismo. Beleza? Seguindo adiante. A principal característica desta escola é a exaltação da natureza, como eu falei agora há pouco, de tudo que lhe diz respeito. Que é exaltar, é colocar em voga, para trazer a destaque, né? Mostrar com mais força o apego à natureza. Tentar passar para todos daquela época que viver junto à natureza era muito melhor. Por quê? O que estava acontecendo também no mundo de uma forma geral, principalmente na Europa? As cidades estavam crescendo, a população das cidades crescia de forma acelerada e algumas pessoas já estavam meio que saturadas daquela vida, do corre-corre, aquele progresso acelerado que não tinha muito tempo de descanso. E aí essa exaltação da natureza acontece com o arcadismo. É por isso que muitos poetas ligados ao arcadismo adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos. Por quê? Era o ideal de vida válido, era de uma vida bucólica, uma vida, sempre quando se ouvir essa palavra bucolismo, bucólico, bucólica, é diretamente relacionado a algo, a busca pela natureza, né? Estar mais perto da flora e da fauna. Tranquilo? Vamos adiante. Contexto histórico. Claro, todo movimento literário a gente tem que ter um pezinho, né? A origem começa sempre lá pela Europa e depois vai trazendo as suas ramificações, seus desdobramentos aqui para o Brasil. Na Itália, essa influência assumiu feição particular, conhecida como arcadismo, inspirava-se na lendária região da Grécia Antiga. Só lembrando, né, que Itália e Grécia são países vizinhos, então sempre tiveram uma relação muito próxima, inclusive de ter guerras e tudo mais, né? Para lembrar os grandes conflitos que houve entre Atenas e Roma, lá na idade mais remota. Segundo a lenda, a Arcádia era dominada pelo deus Pan e é habitada por pastores que, vivendo de modo simples e espontâneo, se divertiam cantando, fazendo disputas poéticas e celebrando o amor e o prazer. Tranquilo? Então, começou lá pela Itália, o arcadismo, mas, claro, foi se espalhando, né, em outros países da Europa, passando aqui até o Brasil. Há uma semelhança aí em relação ao Brasil e Portugal, né, até pela questão da língua. Algumas pessoas que escreviam aqui no Brasil eram portuguesas de nascença, tá certo? E aí ele vem mostrando para a gente mais alguns aspectos que precisa a gente conversar a respeito.
Então, a experiência neoclássica na literatura se deu em torno dos modelos do arcadismo italiano, com a fundação das academias literárias, simulação pastoral, ambiente campestre. Essas academias literárias a gente pode dizer que eram as faculdades daquela época, né? Pessoas iriam para lá para estudar, para se formar, para aprender aqueles conceitos que já estavam estipulados, claro que sempre para classe nobre, né? Só que estudavam naquele período eram os que tinham posses, as pessoas mais ricas, mais avantajadas. Esses ideais de vida simples e natural vêm ao encontro dos anseios de um novo público consumidor em formação, a burguesia, que historicamente lutava pelo poder e denunciava a vida luxuosa da nobreza nas cortes. Para quem não entende muito bem essa dicotomia aí, burguesia versus nobreza, acontecia o quê? Que a burguesia era a galera que tinha o trabalho, que ganhava dinheiro, né? Os grandes comerciantes, os grandes senhores de feudais, essa coisa toda, mas eles não tinham acesso ao palácio, à corte, né? Não tinham um bom relacionamento com quem mandava, que eram a família real, o rei, a rainha, dependendo do país. E aí, esse pessoal começou a brigar pelo poder. Queria ter participação na sociedade e também nessa vida luxuosa do palácio, né? E a nobreza era aquela galera que não fazia praticamente nada mais por ter o sangue de quem já mandava no país, né? A genética ia passando de pai para filho, de filho para neto, aí eles ficavam herdando a vida boa do palácio, mas sem dar aquele famoso prego na barra de sabão, ganhando a vida na maior moleza, né? Vamos para frente. Então, o arcadismo traz o que mais para a gente? O desejo da natureza, ou seja, sempre o homem querendo sair mais da cidade e voltar mais para a vida campestre, a realização da poesia pastoril. Esse pastoril é só vocês, claro, fazer a ligação da questão do pastor, né? Que quem vai para o campo geralmente tem que fazer a sua agricultura, a sua pecuária, né? Criar uns bichinhos, plantar algumas árvores, ter a produção de alimento. E aí isso também fazia parte dessa questão, do pastoril, aquela pessoa que tinha algumas cabeças ou de gado, ou de ovinos, para se manter também com o seu alimento. A reverência ao bucolismo são traços marcantes da literatura arcádica, disposta a fazer valer a simplicidade perdida no barroco. O barroco a gente estudou lá no começo do ano, o barroco trazia mais o que para a gente? Muito a pegada a detalhes, né? A beleza, essa coisa toda. O arcadismo já era mais largado, estava se preocupando tanto com o detalhe, com aquela coisa perfeita. E aí essas características que a gente vem trazendo logo abaixo, que é que eles estavam pregando os artistas do arcadismo daquele período. Fuja de Urban, só lembrando, eu vou ler aqui algumas, a partir dessa, né? A primeira, Fuja de Urban, todas essas expressões são latinas, né? Que deu origem ao nosso idioma português, e aí já vem a tradução do lado para a gente entender melhor o que é que significa cada uma dessas expressões que não saberíamos se não tivesse o conceito traduzido. Então, fugere urben, a fuga da cidade. Por isso que a gente fala urbano, né? O que é urbano? Vem desse latim aí, urben, fugere, verbo fugir, fugir da cidade, era o que eles estavam pregando. Vamos sair da cidade, que aqui está meio inchado, meio complicado, e vamos para o campo. Locus amoenos, um lugar prazível, buscar um cantinho sossegado, aquele com o canto dos pássaros, próximo a um rio, um riacho, né, que tivesse uma água para se satisfazer a sua sede. Eles procuravam locais assim. Era essa a vida que eles estavam pregando. A gente vê aqui na imagem, né, uma paisagem muito bonita, com água, natureza, tá certo? Aqui era tudo que eles mais queriam, né? A casinha, a chaminé e tal. Aurea mediocritas. A mediocridade áurea, que significa? Simboliza a valorização das coisas cotidianas, focalizadas pela razão. Então, é você dar valor às coisas simples, né? Não estar se apegando a coisas materiais. A aurea mediocrita seria isso. Inutilia truncate. Cortar o inútil, eliminar o rebuscamento barroco. Exatamente. O barroco, na sua acepção, no seu conceito, eles traziam os escritores, os poetas barrocos, a questão de você ser sempre detalhista demais
E isso acabava acarretando excesso de palavras, excesso de imagens, tudo era muito acarretado, né? E aí, no arcadismo, né, ele já pregava, não, vamos cortar tudo que não precisa, vamos ficar só com o basicão, e esse nutilia truncat é exatamente isso, cortar o inútil. O neoclassicismo, que seria uma volta do classicismo lá da Grécia Antiga, que eles estavam trazendo de volta aquela poesia que os gregos escreveram num tempo mais remoto. Os pseudônimos pastoris, né, ou seja, colocavam sempre nomes inventados, né? Pseudônimo é aquele nome que o artista inventa para ficar famoso. Ele tem um nome de batismo, mas ele cria um pseudônimo para ganhar vida como um artista. Então eles faziam esse fingimento poético para não revelar a sua identidade. E o carpe diem, significando aproveite o seu dia, aproveite o agora, o momento, que era talvez o mantra desse pessoal do arcadismo, né? Pregava a questão do carpe diem para que vamos aproveitar o agora, que a gente não sabe se amanhã a gente está vivo. Então vamos curtir a nossa vida hoje. Beleza? Outras características a gente traz aí para vocês. Estilo rococó, né? É um estilo artístico situado entre o barroco, com o qual às vezes é confundido, e o arcadismo. Ou seja, esse rococó aí é uma transição saindo-se do barroco para entrar no arcadismo. Durou pouco mais de 35 anos. Assumiu, porém, áreas de padrão artístico em vários países do mundo, principalmente na América Espanhola e Portuguesa. Esse rococó aí, a gente tem, no quem está com o livro de português, na parte de literatura, vai ver mais informações a respeito. Mas nada mais é do que um outro estilo artístico, né? Os artistas, eles meio que, de tempos em tempos, iam trocando as ideias, os conceitos, para que não ficassem sempre se repetindo. O segundo ponto, predomínio da razão, ênfase aos estatutos da razão, do conhecimento e da ciência. A beleza e o racional caminham lado a lado. Então, aqui a razão predominando e não a emoção, certo? ênfase aos estatutos da razão. Esquece um pouco a emoção e o que é que vai predominar? A beleza e o racional, sempre caminhando lado a lado. Adoção de lemas latinos, tais como Pujariuga, que a gente já viu, Locus Amuendo, Carpe Diem, Tira Truncas. Aquilo que a gente acabou de ver no tópico anterior. Pastoralismo ou bucolismo, voltando àquilo que a gente já conversou antes. A pregação do ideal de vida. Vou para o campo, vou ser um pastor, vou ter as minhas cabecinhas de ovelhas ou de gado para me manter ali com a minha família, uma vidinha mais próxima da natureza. O bucolismo é isso. A imitação de modelos, o próximo ponto. Imitação de modelos artísticos greco-romanos, a obediência a regras e convenções clássicas, como sinônimo de imitação, não de cópia pura e simples. Aqui é aquela coisa do neoclassicismo. Eles estavam tentando imitar, mas não copiar o que os greco-romanos fizeram lá no passado, os artistas greco-romanos. Alguns aspectos imitados, quanto à forma, busca da perfeição formal, através da utilização de modelos literários. Quanto ao conteúdo, temáticas preferenciais, amor, vida e morte, vida campestre, poesia didática ou doutrinária. Recorrência à mitologia pagã. Certo? Essas são características dessa parte do barroco, aliás, desculpa, do arcadismo. Convencionalismo, repetição de temas muito explorados e utilização de lugares comuns da literatura. Idealização do amor e da mulher. Tá? Tudo aqui trazendo as características do nosso arcadismo. Aí a gente chega no Brasil. Né? Vamos ver quem se destaca, como era o Brasil, né? Quem é que fazia o quê em relação a esse movimento artístico que deu muito pano para manga, viu? A relação do arcadismo com a história do Brasil é muito forte. A gente vai ver aí na sequência. Então, o primeiro ponto, introdução de paisagens tropicais, né? Caramuru, que é a obra, um livro escrito pelo Frei José de Santa Rita Durão, ou Santa Rita Durão, como a gente vê
mas nos livros só Santa Rita Durão, ele escreveu essa obra que inclusive já virou filme, passou na sessão da tarde e tudo mais, né? Caramuru, que é o que? A história do Brasil sendo explorado pelos brancos e aí aquela relação com os índios, né? Inclusive tem romance, tem comédia, é um bom filme. Se alguém quiser, tiver interesse, pode pesquisar no YouTube e vai achar esse Caramuru com atores conhecidos da televisão e uma história muito interessante para passar o tempo. História colonial muito valorizada. Aqui, eu falei lá no começo, para quem está esquecido, que o Brasil ainda era colônia nesse tempo aqui, né? Na primeira metade do século XVIII. O Brasil só foi se tornar império na sequência, alguns anos depois. Até por conta da dependência que o Brasil era mandado por Portugal, né? Início do nacionalismo, que é isso aqui. A galera do Brasil começou a defender o Brasil como nação, queria independência, começaram a lutar, pensar nessa possibilidade. O início da luta pela independência, né, à frente tinha esse senhor, Tomás Antônio Gonzaga, que, entre outras coisas, também era escritor, deixou algumas obras que a gente vai ver daqui a pouco. Ele era o chamado cabeça da Inconfidência. Essa afirmação foi dada pelo próprio Joaquim Silvério, que foi o cara que delatou a Inconfidência Mineira, ou seja, entregou, ele fazia parte da Inconfidência Mineira, que era um grupo de pessoas que estavam lutando por um Brasil diferente, e aí ele entregou como sendo cabeça do grupo o Tomás Antônio Gonzaga. Joaquim Silvério tinha até uma musiquinha que a gente cantava antigamente na escola, que era o traidor, né? Entregou os amigos para, com certeza, para ganhar alguma coisa. A colônia, o último ponto, é colocada como centro das atenções. No Brasil aqui, a gente está começando, a gente vai já ver, que a capital ainda era Salvador, mas por conta do que aconteceu, da descoberta dos minérios, né, do ouro, o ciclo do ouro chamado, principalmente ali na região de Minas Gerais, o Brasil vai começar a ter uma vida social e política mais agitada saindo da Bahia para Minas, ok? Mas saindo aqui, voltando para os escritores, vamos largar um pouquinho o contexto histórico e vamos ver aqui os escritores, né, os principais. Em Portugal, Manuel Maria Barbosa do Bucage, o senhor Antônio Diniz Cruz e Silva, Correia Garção, Marquesa de Alorna e Francisco José Freire, o Cândido Lusitano. Aqui é Freire, faltou uma letrinha aqui, mas vocês entendem que é José Freire. Tá bom? O mais famoso de todos aqui, claro, que é o Manuel Maria Barbosa do Bucage. Inclusive, quando a gente está, às vezes, conversando com pessoas mais de idade, elas falam muito desse Bucage quando vão contar piadas, né? Ah, vou contar uma piada do Bucage. Mas ele não era só um piadista, aliás, ele nem se preocupava tanto com contar piada, ele era um escritor. Só que aqui no Brasil ganhou essa tradição de ser um cara que contava piadas. Vamos para os autores agora do Brasil, né? O Frei lá, que a gente já viu agora há pouco, o José Santa Rita Durão, Frei José Santa Rita Durão, esse aqui é o sobrenome dele. O senhor Cláudio Manuel da Costa, que era também um dos grandes nomes do grupo, dos Inconfidentes, o Basílio da Gama, o Tomás, que a gente já viu agora há pouco, o Alvarenga Peixoto, Inácio José de Alvarenga Peixoto, e o Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Esses aqui são os caras que são os nomes principais do arcadismo no Brasil. Né? Falando nele, arcadismo no Brasil, o que aconteceu? Desenvolveu-se, né, essa primeira produção literária adaptada à vida da colônia, já que os temas estão ligados à paisagem local. Surgem vários autores do gênero em Minas Gerais, centro de riqueza na época, era muita riqueza, né? É à toa que Minas Gerais tem uma arquitetura em várias cidades ali, da região onde era mais, onde havia mais com ocorrência do ouro, né? A arquitetura das igrejas, das casas, é muito bela. A quem gosta de fazer turismo, quiser visitar, puder visitar um dia, vale a pena. Embora eles não cheguem a criar um grupo dos modos das Arcádias, constituem a primeira geração literária brasileira. Ou seja, o arcadismo em si, por ter mais escritores, mais gente envolvida, alguns
escritores que falam da literatura do nosso país dizem que é o primeiro grupo, né, a primeira geração literária realmente, genuinamente brasileira. Tá bom? Porque os outros ainda tinham o quê? Muitos escritores que eram portugueses, não eram brasileiros. No Barroco, né? A literatura informativa, essa coisa toda. Era mais gente portuguesa do que brasileira. E aí no arcadismo não, parece muito mais brasileiro. A transição do Barroco para o arcadismo se dá com a publicação, em 1768, do livro Obras Poéticas de quem? Cláudio Manuel da Costa, né? Aquele rapaz que a gente viu agora há pouco, um dos nomes principais. Nasceu nesse ano, morreu nesse outro, um dos integrantes da Inconfidência Mineira. Entre os Árcades se destacam ainda o português que viveu no Brasil e participou da Inconfidência Mineira, o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor do livro Marília de Dirceu. Certo? Então, esses dois caras aqui eram os líderes, os grandes nomes, não só do arcadismo, né, mas também do movimento Inconfidência Mineira. Para quem não lembra, eu falei agora há pouco, Inconfidência Mineira era um grupo de brasileiros que queriam mudanças no nosso país em relação à dependência de Portugal. Para finalizar, a gente está aqui vendo agora algumas outras pessoas com suas obras, né? O Basílio da Gama, com cartas chilenas, aqui a data de nascimento e de morte, autor do poema Épico Araguai, o Silva Varenga, autor de Glaura, e Frei Santa Rita Durão, Frei José Santa Rita Durão, autor do poema Épico Caramuru. E apesar do engajamento pessoal e até social, né, desses autores, e a produção deles, a literária, né, não está a serviço da política. Eles eram muito engajados na política, mas o que eles escreviam em seus livros necessariamente não tinha nenhuma conotação política. Não estavam defendendo na sua obra. Eles lutavam sim por um Brasil diferente, mas pelas ações fora da arte deles. A escola predomina até o início do século XIX, quando surge o romantismo. Então, foi um período realmente até longo, né? E aí a gente tem esses caras, né? Cláudio, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão, Basílio Dagão, como sendo os grandes ícones do arcadismo no Brasil. A gente fica por aqui. Eu agradeço aí a paciência e a atenção de vocês. Até a próxima aula de português. Um abraço, saúde para todos.